Olá! Hoje a gente vai fazer uma introdução aos sistemas digitais. Os sistemas de maneira geral, e isso inclui os sistemas digitais, são entidades que têm um conjunto de entradas, um conjunto de saídas e uma função que relaciona as entradas às saídas. Então, um sistema transforma uma entrada em uma saída de acordo com uma determinada função. Se a gente pensar que tem fenômenos conhecidos que são modelados como funções, a gente pode tentar reproduzir esses fenômenos através de um sistema. No fim das contas, a gente pode projetar um sistema para relacionar a entrada e a saída dele de acordo com um comportamento desejado. Um exemplo de sistema é a do amplificador de áudio. A gente tem uma geração de som que é transformado em sinal elétrico e o nosso amplificador de áudio amplifica o sinal elétrico. No fim das contas, a amplificação é uma multiplicação do sinal de entrada por um fator de ganho. E aí, esse amplificador de áudio envia o sinal elétrico para uma caixa de som que transforma o sinal elétrico em som. A entrada do nosso sistema é o sinal elétrico representando o som. A saída do nosso sistema é o sinal elétrico representando o som amplificado. E a função implementada por esse sistema é a multiplicação da entrada por um fator de ganho. Os sistemas digitais são um caso especial dos sistemas. Nos sistemas digitais, as entradas e as saídas são digitais. E a função normalmente é lógica. Isso não é obrigatório, mas é o mais comum. Nos sistemas elétricos e eletrônicos, existe um elemento muito importante que costuma fazer a interface entre a entrada do nosso sistema e o mundo real. Esses elementos são os transdutores. Os transdutores, numa definição formal, são equipamentos que convertem uma forma de energia em outra. No caso geral, eles são divididos entre sensores e atuadores. No nosso caso, eles são equipamentos que transformam uma medida da natureza em sinal elétrico. Por exemplo, o microfone, o alto-falante, o botão, uma lâmpada, o motor, uma câmera e uma televisão. Todos esses são transdutores. A câmera e a televisão são casos especiais. Na verdade, uma câmera e uma televisão são matrizes de transdutores. Cada transdutor é um pixel que são organizados em matrizes para a gente poder ver uma imagem. No caso da câmera, esses pixels recebem luz e transformam em sinal elétrico. No caso da televisão e dos monitores, esses pixels recebem um sinal elétrico e transformam isso em luz. E no fim das contas, uma imagem. No nosso caso do amplificador de áudio, a gente tem de um lado um microfone fazendo a transformação do som em sinal elétrico e do outro lado uma caixa de som fazendo a transformação do sinal elétrico em som. A gente pode dizer que os transdutores realizam uma interface entre o sistema e o mundo exterior. E a gente precisa lembrar que os transdutores não precisam ser parte do nosso sistema. Eles podem ser simplesmente partes que são acopladas ao nosso sistema para que o nosso sistema funcione adequadamente. As entradas e as saídas dos sistemas digitais são feitas através de bits. Por isso, a gente precisa definir o que é um bit. O bit é a menor unidade de informação possível. Ele representa um entre dois valores complementares. Os valores são complementares porque não é possível ser um e ao mesmo tempo ser outro, ou ser parcialmente um e ser parcialmente o outro. Por exemplo, se uma coisa é verdadeira ou se ela é falsa, se ela é um ou se ela é zero, se ela é sim ou se ela é não, se ela existe ou se ela não existe, se ela é ou se ela não é. Não é possível ser os dois ao mesmo tempo, ou se é um ou se é outro. E bit é uma abreviação para binary digit. Ele é binário justamente porque são dois valores complementares. Para que a gente possa utilizar um bit como entrada ou saída para um sistema, a gente precisa representar esse bit. E a gente normalmente representa os bits por alguma grandeza, dentre várias opções. Por exemplo, a gente pode ter uma luz que quando está acesa, o nosso bit é 1, e quando está apagada, o nosso bit é 0. Repara que são dois valores, aceso e apagado, que são complementares. Ou seja,
podem ser representados por um bit. E podem, no fim das contas, representar um bit. Outros exemplos: som, tensão, corrente, campo eletromagnético. A gente pode usar todos esses como representações dos nossos bits. É importante a gente pensar também que a gente pode representar o bit de várias formas diferentes. A gente não está limitado a ligar e desligar algum sinal. A gente pode ter diferentes intensidades de um sinal que representem ou 0 ou 1. Por exemplo, pode ser que a minha lâmpada esteja sempre ligada, mas a lâmpada mais forte representa 1 e a lâmpada mais fraca representa 0. Aliás, o contrário também é possível. Nada impede de uma luz forte representar 0 e uma luz fraca representar 1. A gente pode ter também a frequência do sinal representando alguma coisa. Por exemplo, a gente pode ter uma luz que é azul e ela representa 0 e uma luz que é vermelha e ela representa 1. Não tem problema nenhum. A gente pode ter também uma representação na fase do sinal, em que um ângulo do sinal de acordo com uma referência significa 0 e um outro ângulo significa 1. A gente vai ver isso bastante nas telecomunicações. Nesse curso, nem tanto. No nosso caso, a gente vai usar 5 volts, de acordo com uma referência estabelecida, para ser o nosso verdadeiro 1, sim, e 0 volts, de acordo com essa mesma referência, para ser o nosso falso 0, não. Falando agora de aplicações dos sistemas digitais. Lembrando que no nosso contexto, aplicação não tem a ver com um programa, um software. Aplicação é um jeito dos sistemas digitais serem aplicados. O que a gente faz com eles? Então, as nossas aplicações de sistemas digitais têm uma entrada ou um conjunto de entradas que normalmente são informações do mundo real, podem vir direto de humanos ou virem de sensores, e tem uma saída ou um conjunto de saídas que geralmente são comandos para algum dispositivo ou uma interface com humanos. E a função que o nosso sistema digital usa é o nosso modelo matemático de interesse. Às vezes alguma coisa vindo da física, às vezes alguma coisa até vindo da arte. Por exemplo, a gente pode ter um áudio que passa por um sistema de amplificação e depois a reprodução desse áudio. A gente pode ter a posição de um alvo entrando como alimentação para um sistema que vai calcular o ângulo de tiro de um canhão. E aí esse canhão vai ser configurado com o ângulo correto. A gente pode ter também as informações de um giroscópio que vão entrar num sistema digital de cálculo de trajetória, e esse cálculo de trajetória vai controlar um drone, por exemplo. Um exemplo que é mais fácil da gente entender e de lembrar é o de um modelo 3D. Nesse modelo, a gente tem como entradas um objeto de forma conhecida, geralmente um polígono ou alguma coisa aproximada para um polígono, uma fonte de luz, que tem uma cor, tem uma posição, tem os raios de luz e tudo mais, um observador, que geralmente é uma câmera que está em uma determinada posição, olhando para uma determinada direção. E como saída, a gente vai ter a imagem que essa câmera vê desse polígono quando iluminado por essa luz. A função que esse sistema tem que implementar são os modelos de ótica que a gente conhece. A gente conhece os modelos matemáticos capazes de calcular essa imagem. Então, a gente pode implementar esses modelos dentro de um sistema digital. Os jogos são um outro exemplo de aplicação dos sistemas digitais. No fim das contas, a gente tem muitos elementos, como muitos objetos, muitos polígonos, muitas fontes de luz, e eles todos obedecem a algumas das regras da física, que estão implementadas lá como funções nos sistemas digitais. Movimento, gravidade, impacto. Além disso, tem outras funções também que são implementadas que têm a ver com o mundo do jogo, tipo magia, a vida dos objetos, dos bonecos, dos personagens e por aí vai. Se a gente pensar bem, os jogos possuem muitos objetos e muitas funções, mas eles são só isso. Um sistema digital muito complicado, mas que está ali. Ele é só, na verdade, a junção de muitos sistemas digitais muito simples, fazendo uma coisa que, no fim das contas, é bastante complexa. Eu agradeço a atenção de vocês. Este vídeo utiliza ícones de FreePic retirados de flaticon.com e as imagens vieram do Pixabay, exceto quando indicado na própria figura.